Rapaz, essa é tão clássica que no meu curso Portal Alfa eu fiz um vídeo com duas partes bem compridas, bem completas, bem detalhadas, justamente para isso aí, 250, uma dura na semana. O vídeo se chama Uma Dura na Semana. Só que por enquanto o curso está suspenso, tá? Eu vou lançar depois novamente esse mesmo curso, outros cursos para falar sobre cuidados de saúde no usuário de esteroides anabolizantes, nas terapias de reposição hormonal, o que é preconizado, as doses que eu uso, né? O que é muito bem utilizado pela maioria das pessoas, né? As faixas mais ou menos de doses que eu uso, de tanto a tanto, em quantos dias, qual a frequência, tamanho de agulhas, isso tudo já foi falado, eu vou falar novamente, vou expor novamente, mas numa outra plataforma. Olha, isso é uma pergunta de mulher, né? Então eu entendo que isso aqui é uma dose feminina, tá? Se é uma pessoa virgem de esteroides anabolizantes, eu começaria com menos que isso, tá legal? E você vai acompanhar o ciclo menstrual dessa mulher. Se ela suprimir o ciclo menstrual, aí sim ela vai baixar o estradiol. Nessa dose aí, facilmente ela suprimiria seu estradiol, sua produção, seu ciclo ovariano, tá? Agora, não é uma regra, né? Por isso que a gente faz os exames para constatar, né? Se o eixo estiver suprimido e você for manter esse uso, é apropriado que você faça uma reposição de estradiol e progesterona. Entendeu? Então, tem que estudar aí o que vai ser feito direitinho, tá? Se é uma mulher virgem e inexperiente de esteroides, eu começaria com uma dose pelo menos a metade dessa aí. Olha, Roacutan sempre ajuda na acne, tá? Sempre. Agora, às vezes não é interessante entrar com ele, né? Principalmente quando você vê que pode ser da sua dieta suja. É uma excelente oportunidade para você limpar a sua dieta e cuidar ainda mais da sua saúde, tá? Agora, tem casos que o cara já tá com a dieta limpíssima, sem industrializado, totalmente, né, uma dieta ancestral, e aí o cara tá tendo acne, tem que olhar para DHT. Se DHT estiver elevado, tem que pensar nele como culpado, sim. E tratar, né, cara? Tem que tratar. Acne tem que tratar. Não tem que ficar esperando você ficar cheio de feridas, não. Tem que tratar. E Roacutan, eu diria que, na maioria dos casos, infelizmente, é um mal necessário. Na verdade, infelizmente não. Felizmente, né? Felizmente temos ele como luz no fim do túnel, né? Agora saiba que alguns quadros de acne são mais indolentes, são mais persistentes. Alguns quadros que assustam às vezes são rápidos de tratar, são muito rápidos, né? O importante é tratar, não tem que ficar tendo acne. Na minha opinião, a abordagem com antibiótico, essa sim deve ser a de último caso, tá? E às vezes não é assim que conduzem, né? Mas eu não sou dermatologista, né? Eu só sou um camarada que está acostumado a lidar com usuários de esteroides anabolizantes. E acne é o mais frequente colateral que tem na maioria dos usuários de esteroides anabolizantes, sejam eles homens ou mulheres. Tá? Agora tem uma galera sim que é blindada, simplesmente é isso. Olha, isso aí não tem mistério. Você vai pegar a sua dose semanal e você vai saber qual é o éster fator limitante para você se aplicar. Então, por exemplo, se é o propionato, um éster curto, é bom que você se aplique pelo menos 3 vezes na semana, 3 vezes ou mais. Tá? Se você está com um éster médio, um éster com uma mistura de ésteres como o Durateston ou enantato ou o cipionato, você pode estar fazendo uma aplicação a cada 4, 5 dias, também é uma dosagem interessante, tá? Mas lembra sempre de titular a sua dose em dose semanal. Eu estou fazendo tantos miligramas semanal, tá? Porque aí é um ponto de padrão, né, para você comparar com as próximas novas dosagens. Fizeram a
Olha só, bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Qualquer esteroide anabolizante pode favorecer a alopécia, tá? Se você tem fobia, tem pânico, não consegue aceitar a ideia de ficar careca ou de acelerar a calvície usando esteroide, a melhor coisa é você não usar, certo? Nenhum. Agora, saiba, boa parte das pessoas que são calvas, né, e a maior parte, larga maioria, são homens, eles nunca nem botaram a mão em esteroides, tá? Então, você pode, usando esteroides, desenvolver calvície e você também, não usando, pode desenvolver, certo? Fica mais propenso, mais fácil, mais acelerado se você mexer com esteroides. Porém, existem alguns poucos esteroides em dosagens mais modestas que podem ser menos lesivos para a calvície. Então, assim, se não quer ter calvície ou se sentir culpado depois por desenvolver calvície, eu usei esteroide, né? Então fui eu que causei isso, eu que acelerei esse processo. Não mexa com esteroides, tá? Mas saiba que boa parte das pessoas calvas nunca colocaram a mão em esteroide algum, certo? Então acho que falar isso para você pode ser um pouco elucidativo, né? E lógico, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, quais são esses esteroides, o que você pode controlar no teu exame de sangue, eu vou falar sobre isso, mas numa plataforma fechada. Eu não faço mais nada em plataformas abertas porque eu me desgasto e o meu conteúdo acaba tendo algum tipo de problema. Olha, eu não sei se isso que você está me falando é sobre os benefícios de você não ejacular com frequência, né? Fazer uma retenção do sêmen, tá? Eu não tenho conhecimento sobre isso, tá? Para poder falar, opinar sobre isso, né? Talvez eu tenha a minha experiência pessoal aí de, sei lá, um camarada que se masturbava, que já se masturbou com uma frequência X ou Y, ou que tinha uma frequência de relações sexuais diárias, de assim, de não, 2 vezes ao dia, enfim. O que eu penso na minha situação aqui é que isso não me afeta, tá? Eu pelo menos não percebo que me afeta sobremaneira no meu desempenho. E eu acho que também é bom você não ficar escravo de nada, né? E se é prazer, você acaba ficando de alguma forma... Quando é prazer, você acaba de alguma forma ficando refém daquilo ali, né? Então, pode viciar algumas pessoas, sim. Pode atrapalhar a rotina dessa pessoa, o funcionamento dessa pessoa, né? Então, já vi muitos casos de pacientes que trabalham com computador e acabam desviando seu trabalho por conta de masturbação, de pornografia, certo? Então, pode ter o seu prejuízo, mas eu honestamente não tenho expertise para abordar sobre isso, tá bom? Agora, faça um detox, então, faça um detox. Qual é o detox? O detox é você voluntariamente, né, se abster daquilo ali, né, e veja se aquilo afetou você. Né? Se você tinha relação sexual todo dia ou ejaculava todo dia, suspenda isso por 3 semanas e veja, né? Então pode ser que isso te afete, te domine de alguma forma. Olha, não me leve a mal, mas a gente não trata número, tá? Gama GT, existem alguns parâmetros laboratoriais que a gente tem que ficar refém mesmo, tá? Sabe? Que se eu vejo elevados ali, eu devo me alarmar de alguma forma? Sim. Tá? Mas não pense que você tem que ficar refém de exame. E uma gama GT, que é uma enzima exclusiva hepática, ela, na minha opinião, está tocada, não está nada demais, muito elevado. Eu não me preocuparia isoladamente com isso, mas seria bom, né, saber sua história, o que você come, sua sensibilidade insulínica, né, se você tem algum quadro, algum fator de risco familiar, né, diabetes na família, esteatose hepática, se você é obeso. Tem coisas relacionadas a isso aí que merecem ser exploradas melhor, tá, do que simplesmente um exame isolado, beleza? Não me leve a mal. Olha, eu tô com 39 anos, tá? Eu já fiz muitas experiências com hormônios veterinários,
doses mais elevadas, tá? Hoje eu tô com 39 anos, filho, esposa, família. Eu não me submeto mais a algumas experiências que eu já fiz ou novas experiências por conta do meu senso de responsabilidade com a identidade que eu tenho hoje, né? Com as pessoas que dependem de mim. Então, eu não tenho feito mais, nunca usei DHB, não conheço, mas tem pessoas muito boas, bem capacitadas, estudiosas, experimentadores, pessoas que isolam variáveis, né, que não saem por aí só empilhando drogas sem saber o que está fazendo. Né, o cara que eu mais posso recomendar você para falar sobre DHB é o Zúcaro. Olha, não me leve a mal também, tá? Esse papo de médico do esporte, tá? Tomem cuidado, porque não quer dizer que esse camarada realmente sabe sobre esporte, sobre uso de esteroides principalmente, tá? A especialização em medicina do esporte não aborda esteroides anabolizantes. Entendam que esse tema ainda é um tema muito tabu, mesmo para o médico, e alguns não vão sair por aí se experimentando ou estudando por conta própria, isolando variáveis, que é importante para você aprender o que o esteroide causa. Então, não pense que necessariamente você pegar um médico do esporte, ele vai te dar um aporte satisfatório sobre esteroides anabolizantes, tá? Talvez seja mais apropriado você zapear, ver o perfil, a conta, o Instagram, ou ter uma boa recomendação é sempre melhor. Mas acompanhe os médicos que você tem interesse, possivelmente, potencialmente. Veja o que ele fala, o que ele prega, o conteúdo que ele divulga, que aí muito provavelmente você vai de maneira assertiva no profissional que vai falar a tua linguagem, que vai abordar, né, suprir a sua demanda de fato, né, e você não perder o seu tempo. Então acompanhe, veja os conteúdos aí das pessoas, e ser do esporte ou não, na minha opinião, não necessariamente se traduz em esse médico ter uma experiência com atletas, com praticantes de musculação ou até usuários de esteroides anabolizantes. Entenda que isso é um tema novo até para a medicina tradicional. Olha só, minha conta já caiu 7 vezes e a última foi em definitivo. Tá? Minha conta original chamava-se Rômulo Jogaib, @RômuloJogaib. E certos conteúdos que eu publico aqui incomodam muita gente. Estou aqui em cima quase caindo aqui, então deixa eu ficar esperto, senão interrompe o vídeo. Então assim, alguns conteúdos meus são voláteis mesmo, tá? Eu vou colocar ali, vai aparecer por um tempo, vai sair fora, por uma questão de autopreservação, tá certo? Então eu não posso falar tudo que eu penso, o pouco que eu já falo às vezes já causa um estardalhaço. Eu não sou um cara que tenho mídia, que tenho grande visibilidade, não pago impulsionamento nenhum. Todo o meu conteúdo hoje ele é um conteúdo orgânico, gratuito. Então, alguns conteúdos meus, meu amigo, captou, pegou, ótimo. Não pegou, infelizmente, fica para a próxima. Eu tenho um casal de amigos que mora na Carolina do Norte e frequentemente a gente vai lá, né? A última vez a gente foi, já estava com cannabis legalizado lá, a gente entrou num coffee shop, filmamos várias strains, né, de cannabis, né, com um percentual reduzido de THC, mas está legalizado, né, pelo menos lá na Carolina do Norte, que ainda é um estado conservador, né? Mas a Disney, quem sabe, né? Eu tenho ultimamente tido vontade de me desafiar com as coisas que eu tenho medo. Então eu tenho muito medo de altura, né? E eu tenho me desafiado com altura, né? Tudo bem que isso aqui é um troço ridículo, né? Mas, enfim, né? De repente ir pra Disney, andar numa montanha-russa. Eu sou aquele típico cara que às vezes dá um apagão na parada, né? Que tem aquela crise vasovagal e dá um apagão. Então, e é difícil controlar, né? Porque é uma reação vasovagal, né? Você simplesmente desaba, você faz uma hipotensão severa e desliga, né, o sistema nervoso. O sistema nervoso parasimpático domina, né? Numa situação habitual dessa, você tem o sistema simpático, que é aquele da luta ou fuga. Mas algumas pessoas têm uma reação paradoxal
É tipo aquela pessoa que quando é assaltada se mija, se caga nas calças, né? E tem o cara que desliga, que desmaia com algumas fobias, né? Com algumas situações como queda livre, altura, né? E isso é até um pouco difícil de controlar, né? Porque seu sistema nervoso é autônomo. Embora autônomo, a gente tem algum controle, a gente já sabe sobre isso, a respiração, como influencia no nervo vago, né? Mas quem sabe, vamos ver, é uma possibilidade. Acho que meu filho iria gostar. Olha, existem vários cuidados que você deve ter, tá? E eu fiz um vídeo completão falando justamente isso. Eu sei que tem muita gente, muita gente mesmo que usa um durinha na semana e que está muito feliz, obrigado, mas que também tem muitos medos por conta de tudo que falam por aí, né, de exames cardiológicos, enfim. E o fato que eu posso te dizer, né, existem coisas que você tem que controlar, existe individualidade, tem cara que vai ficar excelente com uma dura na semana, tem cara que já vai ficar mais problemático, entendeu? Então, tem que pormenorizar as coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, se eu posso te dar um conselho gratuito, barato, simples, barato não, caro, né? Porque você tem que estudar para saber. Mantenha bons níveis pressóricos, tá? Isso é o mais importante no usuário de esteroide anabolizante. Tenha bons níveis pressóricos. Olha, eu agradeço o carinho. Quando comecei meu conteúdo, eu jamais tinha essa pretensão de me tornar celebridade digital, né? Até porque eu não me considero nada disso, né? O meio digital é só uma forma de você divulgar suas ideias e seu trabalho. E quanto mais cedo você faz isso, e quanto melhor você faz isso, mais alcance você tem, mais consolidação. Hoje é meio que um sonho, né? A maioria das pessoas sonham em trabalhar online, né? Para mim nunca foi uma meta, até porque eu venho de uma geração onde trabalhar online era algo fora de cogitação, né? Você médico é tocar, cheirar o doente, hospital, consultório, né? Mas as coisas mudaram, né? E de certa forma facilitaram o meu trabalho, o meu alcance. Então, assim, obrigado, né, por dizer que é meu fã e tal, mas não tenham fãs, não sejam fãs, né? Admirem o trabalho das pessoas, impulsionem o trabalho dessas pessoas. Essas pessoas, como qualquer outra, cometem erros, falham, ou vocês vão ver que não concordam em determinado tema. Não tem problema. Levante a bandeira daquilo que eu levanto e que vocês concordam, né? Então não seja fã, né? Levante a bandeira, né? Defenda a bandeira que você vê que eu defendo, que você acredita, né? Então, poxa, usar esteroides anabolizantes em idosos, né? Como é que eu vou ser contra isso? Quem precisa, né? Usar esteroides anabolizantes para resgatar a masculinidade de um homem, como é que eu vou ser contra isso? Então é essa bandeira, é disso que você é fã, não é do Rômulo, porque o Rômulo faz merda, fala merda, o Rômulo modifica, né? O Rômulo de 10 anos atrás era um, o Rômulo de 10 anos agora é outro, certo? Então defenda a bandeira, levante a bandeira. Olha, sempre é bom numa mulher, tá? Por mais que você vá usar esteroide anabolizante, também usar hormônios femininos, tá? Agora, lógico, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nenhuma, né? Isso eu também penso. Então, nandrolona tem a sua indicação formal, tá lá, tem material científico sobre isso, na própria bula tem sobre isso, tá? Eu não posso aprovar, faça essa dose, entendeu? Mas eu posso dizer que não é uma dose ruim, tá? E entenda até o seguinte, quando o quadro da pessoa é um quadro mais avançado, um idoso com osteoporose, já com uma fratura, às vezes é mais interessante você ser mais agressivo, porque você pode não ter timing suficiente para isso, tá? Então, não estou dizendo que é para você fazer mega dose nem nada disso, mas às vezes você perde o timing, por isso que é bom você procurar um profissional que tem experiência para poder te orientar. Então, meu camarada, minha fonte de renda, meu trabalho hoje, que paga as minhas contas, são os meus atendimentos médicos, que eu gosto muito, eu gosto do ser humano, gosto de ter contato com o ser humano, ainda que de maneira virtual, ouvir histórias. Quem mexe com esteroides anabolizantes está sempre ouvindo histórias, principalmente relacionadas à vida sexual, que é algo que me interessa bastante, é algo que eu penso que é um pouco negligenciado como importante, né? Muitos médicos não abordam nada sobre vida sexual, ou não se propõem a melhorar a vida sexual de ninguém. E esteroides anabolizantes são, sem dúvida nenhuma,
é uma ferramenta muito poderosa para trazer qualidade de vida para as pessoas, principalmente porque melhoram a vida sexual, quando bem utilizados. Agora, eu também tenho muita paixão por compartilhar aquilo que eu aprendo, né? Eu venho de uma família onde minha mãe tem 9 irmãos e 70% desses irmãos, desses filhos, incluindo a minha mãe, são professores, né? Então eu acho que eu tenho uma veiazinha de professor, a minha irmã é professora, né? A gente, quando era moleque... Olha o carro aí, filho! Quando a gente era moleque, a gente não tinha muita grana, a gente dava aulas particulares para poder fazer uma rendinha, né? Pra você ver, eu dei aula particular de matemática, bicho. Eu sou péssimo em matemática, mas eu falava assim, vou te ensinar a resolver as questões. Tu vai tirar a nota que você precisa para aprender e passar na sua prova. Eu já dei aula particular até de matemática e física. E era até bem sucedido. Eu me lembro muito bem de um garotinho que eu dava aula particular na casa dele. E eu falava assim, amigão, eu não sei, eu não sou fera, mas uma coisa eu te garanto. Tu vai aprender a resolver essas inequações aqui, vai tirar a nota que você precisa e vai passar nessa matéria que você perdeu. E o moleque se amarrava na minha, né? Porque, embora eu não tivesse muita didática, né, eu tentava me colocar no lugar dele, passar o conteúdo, né, o que eu sabia, por que joga o sinal, aqui tá com o sinal demais, jogou pro lado de lá, o sinal vai ficar de menos, isso é uma inequação, isso é uma regra, enfim. E então eu gosto de ensinar pra caralho. Eu acho que talvez até a minha vocação maior seja nem exatamente ser médico, mas passar um conhecimento médico para essas próximas gerações, para que elas possam, né, usufruir dessas ferramentas poderosas e pouco exploradas e melhorar a saúde das pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, penso sim em ter um conteúdo, um trabalho, né, especificamente para divulgar conhecimento sobre o uso de esteroides anabolizantes, não só para médicos, né, mas para todo entusiasta que quer aprender sobre isso. E saiba, né, tem muito entusiasta que sabe mais sobre esteroides anabolizantes do que muito médico. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que é vida, é corpo humano e os conhecimentos se esbarram, né? Você pode saber muito sobre esteroide anabolizante, mas você pode não saber o que é uma falência hepática, o que são sinais e sintomas de uma falência hepática, ou não saber monitorar alguns marcadores de saúde. E aí você estraga a vida de uma pessoa. Então é bom você ter esse conhecimento médico, esse conhecimento de esteroides anabolizantes, né? Como avaliar a saúde de alguém para você não prejudicar a saúde de ninguém. Ou prejudicar ou deixar de assistir apropriadamente, né? Então tenho sim um interesse em fazer uma plataforma, um curso. Pensei até em online, já dei 3 cursos presenciais para médicos. Todo ano eu sou chamado para fazer esse tipo de curso. Mas eu também confesso que eu estou muito acomodado, né, com a vida mais tranquila, com filho, família, minha esposa grávida, né? Então eu fico naquela, é hora de você acelerar, de você trabalhar, ou de você curtir um pouco, ou de você tentar conciliar as duas coisas. Mas pode ter certeza, cara, eu tenho muita vontade, eu não sou aquele cara que esconde conhecimento de ninguém. Eu acho que eu tenho uma missão aqui que foi aprender sobre o uso dessas substâncias, passar isso para frente e beneficiar as próximas gerações, né? Então, tenho interesse sim em fazer divulgar material, né, prático, mostrar exemplos, numerologia, tudo isso. Mas ainda não tenho um prazo definido. E eu fico, né, até acompanhando muitos conteúdos aí sobre saúde mental, porque hoje eu trabalho online, né, então tem que cuidar um pouco da minha saúde mental. E você fica sempre vendo aquelas pessoas, performance, eu quero ser a minha melhor versão em tudo, na academia, na atividade profissional que eu tô, né? E às vezes a gente acaba entrando nesse looping e não curtindo muito o momento, né? Só pensando em mais e mais, em produtividade. É bom você ter um pouco de calmaria também, de curtir, de apreciar o momento. Você tá com a sua esposa, com o seu filho, sabe? Deixar as horas passar e não ficar tão, sabe, rendimento, tá? Mas pode ter certeza, um dia isso aí vai sair do papel sim e vai ser acessível para muitas pessoas.
aproveitar aqui essa rede social e fazer um teste. Vamos ver se a minha mãe vai chegar até esses stories e vai ouvir essa mensagem, né? Se ela faz isso é porque ela realmente gosta do meu conteúdo, ou pelo menos gosta de ouvir o que eu tenho para dizer. Mãe, estamos com muita saudade de você, estamos todos muito bem aqui. Já estou há 6 meses, mais ou menos, aqui em Floripa. Minha mãe está no Rio de Janeiro. Sinto muita saudade da minha mãe. Me vejo em muitas coisas, meu comportamento, né, com minha esposa. Ela me ajuda bastante a ver, né? E eu também, né? Um casal, quando amadurece, começa a ver um pouco, né, do que os seus pais fazem, o que você repete. Então, se minha mãe chegou até aqui, se viu esse vídeo, mãe, estamos com muita saudade de você, amamos muito você, seu neto sente muita saudade sua, né? Venha logo nos visitar, vou comprar passagem para você vir. Olha, eu não sou favorável a ciclos, né? Quem me acompanha aqui de longa data sabe disso, porque você vai oscilar, né? Seu humor, sua libido, você pode achar que você pode ter sintomas depressivos e isso te levar a tomar um caminho que pode não ser o melhor para a sua saúde, tá? Na minha opinião, de alguém que trabalha com isso e que também é usuário de esteroides, né? A longa data, né? De longa data. Então, eu não sou favorável a ciclos. Agora, dando uma orientação, né? Orientação não, porque também se eu der orientação, amanhã eu tô fodido. E mal pago ainda por cima, né? Então não é nenhuma orientação. Mas se eu hoje fosse fazer um ciclo, eu usaria de anabol somente, que é uma droga mais fácil de você restaurar seu eixo, dá para você ter uma noção boa do que o esteroide vai fazer por você, pela sua vida sexual, certo? Mas isso aqui não é um conselho, isso é o que eu faria. Engraçado você me perguntar sobre isso, porque eu fui um cara que sempre tive problema com pelos corporais, né? Eu primeiro queria ter pelo no peito, barba, e quando ela começou a aparecer, a minha barba, eu cheguei a fazer uma depilação na cera mesmo, sabe? Tinha um primo que fazia depilação no corpo inteiro, e eu comecei, né? Ele já era peludão, eu era aquele cara mais liso, e começou a aparecer barba em mim, eu não queria ter barba, e aquela história, se passar lâmina, engrossa o caralho. Entrei numa de fazer depilação com cera, fui uma única vez a depiladora, uma daquelas torturadoras, né, que passa cera quente em você, que puxa. Sangrei a porra da cara inteira, enfim, e me conformei com aquilo que meu pai falou pra mim, né? Filho, homens têm pelos, ponto. Tá? Você não tem como escapar disso, eu sou um cara barbudo, você vai ser barbudo também. E aí, enfim, né, aceitei minha barba quando adolescente, e aí fiquei, né, com aquela obsessão de corpo, musculação, e aí você sabe, né, que boa parte desses praticantes se depilam, arrancam seus pelos corporais, seja com máquina, com cera, com lâmina, com depilação quente, enfim, laser. E aí eu fui, né, entrei nesse ritmo, né, fiquei mais liso, né, mostrava definição, detalhamento, mostra de fato, né. E aí minha identidade mais ou menos foi essa, né? Um cara mais com poucos pelos corporais. Mas eu sou descendente de árabe, né? Meu avô, ele tinha cabelo até na orelha e, né, calvo também. Então eu comecei a ver, cara, agora eu tô um cara mais aceitando minha pilificação. Não sei, né, até quanto tempo eu vou ficar mais peludão, né? Não gosto de ser desagradável ou desagradar com isso, por exemplo, a minha parceira. Então até pergunto, pô, você não tá incomodada, né? Eu tô igual um gorila, né? Cabeludo, pelo pra caralho no corpo. Mas isso aqui não é sujeira, né? São pelos, né? Você lava, você toma banho, né? Até exala um cheiro mais forte, talvez. Então hoje eu tô um cara mais natureba, deixa a coisa, sabe? Aceitando mais o que eu vejo que é um pouco inevitável, né? Então, pô, eu sou um cara que vou ter calvície, já fiz transplante e tal, mas tô aceitando, né? Sou até um pouco relapso com isso, né? De autocuidado, né? Gosto de ter uma aparência que seja mais sustentada, né? Eu não preciso de tantos autocuidados, né? Então agora eu tô mais peludão e não tenho nada contra, tá? Quem faz depilação, quem faz cera. Eu acho que faz parte, né, da identidade e a gente tem essa influência, né? Mais de homens mais lisos, com poucos pelos corporais. E nada contra também quem faz, tá? Não, meu camarada, não.
Tá vendo? Por isso que vocês têm que estudar antes de saírem fazendo as coisas. Deca não baixa estradiol de um cara que está usando testosterona. Pelo contrário, você fica até com os seus receptores mais sensíveis ao efeito estrogênico, tá? Agora, quando você usa Deca sozinha, você vai obrigatoriamente baixar os seus níveis de estradiol, porque você está suprimindo a sua produção endógena de testosterona, que era quem iria aromatizar, não vai aromatizar mais, porque não tem, e a nandrolona, a Deca, não sofre processo de aromatização. Por isso que você vai baixar o seu estradiol. Agora, se você adicionar testosterona e Deca, você vai continuar aromatizando e a Deca não vai fazer nada por isso. Na verdade, vai até tornar o seu receptor estrogênico mais afim por esse hormônio feminino, e é por isso que muitos usuários têm mais ginecomastia quando colocam Deca com testosterona. Olha, não sei, mas